Os indutores de resistência, eles podem ser bióticos e abióticos, e eles são compostos químicos que são aplicados em plantas para aumentar a sua resistência a patógenos ou a estresses ambientais. Esses compostos, eles podem ativar o sistema de defesa da planta, induzindo assim a produção de enzimas, como a quitinase e a peroxidase, que desempenham um papel muito importante na resistência a patógenos fungos que eu vou explicar adiante. A quitinase, ela é uma enzima que, como o nome propriamente diz, ele degrada a quitina, que é um componente muito importante na parede celular dos fungos. Quando a planta ela é infectada por um fungo, ela produz essa quitinase para degradar a parede celular do patógeno e impedir a sua proliferação. Os indutores de resistência, eles podem aumentar essa produção dessa quitinase pela planta, aumentando assim também a sua capacidade de resistir a infecções fúngicas. Alguns exemplos de indutores de resistências que aumentam a atividade da quitinase é a quitosana, o ácido salicílico e o jasmonato. A peroxidase, por outro lado, é outra enzima que desempenha um papel importante na defesa de planta contra esses patógenos fúngicos. A peroxidase está envolvida na produção de compostos oxidantes, como o peróxido de hidrogênio, que pode danificar essas células dos patógenos e impedir a sua proliferação. Os indutores de resistência, eles também podem aumentar a sua produção de peroxidase pela planta, aumentando assim também a capacidade de resistir a infecções fúngicas. Agora falando exemplos de indutores de resistência que aumentam a atividade da peroxidase. Como já dito anteriormente e também inclui nesse, é o ácido salicílico, jasmonato, mas agora também o ácido abscísico. Além disso, os indutores de resistências que podem levar à redução dessa severidade de plantas ocorre porque os compostos químicos presentes nos indutores de resistência, eles aumentam a expressão dos genes de defesa da planta e assim aumentam também a sua capacidade de resistir a infecções fúngicas. Alguns exemplos de indutores de resistências que levam à redução dessa severidade de fungos, como já dito anteriormente, inclui o ácido salicílico, o jasmonato, o ácido abscísico e agora também a quitosana. Os indutores de resistência, eles são compostos que permitem a essas plantas fortalecer o seu sistema de defesa contra invasores. Entre os indutores, destaca-se a quitinase e a peroxidase, que já foi dito anteriormente. Elas são muito importantes porque elas podem destruir, a parede celular de muitos patógenos e assim impedir a sua proliferação. Elas também produzem oligômeros de quitina e glicose. A peroxidase, ela é uma enzima que catalisa a oxidação de compostos fenólicos que são importantes para a síntese de lignina, um componente chave da parede celular das plantas. A atividade da quitinase e da peroxidase, elas são aumentadas como uma resposta à presença de agentes patógenos. E o que acontece? Os indutores de resistência, eles desencadeiam uma resposta muito parecida e assim aumentam a atividade dessas enzimas, mesmo que esteja na ausência desses invasores. O aumento na atividade da quitinase, ele pode afetar os fúngicos patógenos, danificando assim a sua parede celular, reduzindo assim também a sua capacidade de infectar a planta. Os efeitos dos indutores de resistência, eles podem ser observados no controle de severidade de plantas, com o fortalecimento do sistema de defesa dessas plantas, e isso acaba ocasionando uma maior resistência aos fungos, que resulta em uma redução dessa severidade dessas doenças quando elas acarretam na planta. Alguns exemplos de indutores de resistência efetivos que incluem o ácido salicílico, a quitosana e também o ácido o Bacillus subtilis. Então, em resumo, os indutores de resistência, eles têm essa capacidade de aumentar as atividades de enzimas, como a quitinase e a peroxidase, reforçando assim o sistema de defesa dessas plantas. Isso resulta em uma redução da infectividade de fungos patógenos, como consequência, também reduz a severidade das doenças e a gravidade que essas doenças afetarão a planta.